Olá, turminha do quinto ano, tudo bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa quarta aula de música. Hoje o nosso tema será um pouco diferente. Agora que nós já estudamos a orquestra e seus instrumentos, nós vamos falar sobre a música afro-brasileira. Isso mesmo, é um assunto novo, muito interessante e que fala principalmente da nossa cultura, dos nossos instrumentos e da nossa terra. Espero que vocês gostem e não percam nenhuma das aulas para que vocês entendam toda a sequência da matéria, tá bom? Antes de começarmos, nós vamos corrigir o exercício anterior. Então, pega para mim o seu caderninho, o seu lápis e a sua borracha e vamos corrigir. Lá na atividade número 1, nós temos aí essa atividade, que nós temos que achar, aí na cruzadinha, né? Nós temos que achar o nome dos instrumentos. Então, vamos lá. O primeiro instrumento é o triângulo. Vê se você colocou esse nome certinho. Se tiver colocado triângulo, coloca um certo. Se tiver colocado outro nome ou não tiver encontrado, completa aí e corrige o seu caderno, tá bom? O instrumento que temos abaixo do triângulo é o trombone. Isso, ele confunde muito com o trompete, mas ele é o trombone, tá bom? É o trombone de vara, tá? Nos desenhos animados, quem aparece tocando ele é o Pateta. O próximo instrumento abaixo do trombone, gente, é a flauta. Esse tá muito fácil, né? Mas é bom a gente lembrar que a flauta tem de dois tipos. Tem a flauta transversal, que é tocada na orquestra. Ela é tocada de forma horizontal, deitada. E tem a flauta doce, que é tocada principalmente na música popular, tá bom? Então ela não aparece muito na orquestra. Isso não quer dizer que algum músico não possa colocar um arranjo musical com uma flauta doce, ele pode, mas ela não é um instrumento específico para a orquestra, tá bom? O próximo instrumento é a caixa. Ele parece uma bateria, mas ele não é uma bateria completa, né? Essa caixa, que é um tipo de tambor, ele tem um som bem agudo. Ele se chama, na verdade, caixa clara, mas aí na atividade apareceu apenas como caixa, certo? Do lado da caixa nós temos esses dois círculos que vocês aprenderam que é um instrumento que tem na orquestra, que são os pratos. Os pratos são instrumentos percussivos, eles ficam sempre lá atrás na orquestra e eles são bem grandes. Nós temos também aí no centro a harpa, que é um instrumento lindo e é considerado, juntamente com a flauta e com o tambor, os instrumentos mais antigos do mundo. A própria Bíblia, né, nos tempos de Jesus, já relata que existiam harpas, tá? E o último instrumento lá em cima é o violino. Esse instrumento maravilhoso, que ele é tocado com um arco, né? E a gente já aprendeu que esse arco, ele é feito com crina de cavalo. Super diferente, ok? Então vamos recapitular? O primeiro instrumento é o triângulo, o segundo é o trombone de vara, o terceiro é a flauta transversal, o último aí embaixo é a caixa, depois vem os pratos, esses círculos redondos, vem a harpa no meio e por último o violino. Todo mundo acertou, gente? Espero que sim, é muito fácil, né? Mas se você errou, não tem problema. Nós vamos ter muitas oportunidades ainda de aprender, tá bom? E a questão número 2 é a mesma coisa, só que aí eu vou pedir para você escrever também direto já, né? E não só catando as letrinhas, aí você já vai escrever direto o nome desses instrumentos. Vamos lá? O primeiro, então, é a flauta doce. Olha como ela é diferente dessa flauta aqui, ó, dessa primeira flauta. Essa primeira flauta, ela é feita de metal, mas ela pertence à família das madeiras na orquestra e ela é tocada de forma horizontal. E ela também é bem maior do que a flauta doce, tá? Então essa primeira flautinha aí é a flauta doce. O segundo instrumento são os pratos, né? O terceiro instrumento, se você colocou tambor, tá certo. Se você colocou bumbo, também não tem problema, porque ele sugere aí que sejam dois instrumentos diferentes, tá? Mas ele é o tambor ou o bumbo, tanto faz.
O próximo que está aí do lado é o saxofone. Lindo, né, gente? Maravilhoso o saxofone. Do lado tem também o xilofone, que é um instrumento super legal. Ele parece o teclado, só que as teclinhas dele são feitas de madeira e a gente toca batendo uma baquetinha pequenininha que faz um som muito lindo. E temos novamente o triângulo. Do outro lado, aí sim nós temos o trompete, tá? O outro parece com o primeiro lá, né, da cruzadinha, olha. Ele parece o trompete, mas ele é o trombone, ele tem uma vara grandona, o trombone de vara. Agora esse aqui é o trompete, ok? E por último nós temos novamente a harpa. Lembrando, né, gente, que a harpa e a lira, que não está aqui, elas são parentes, são muito parecidas, porém a lira é menor e tem menos cordas, tá bom? Depois você pesquisa para você saber como que é a lira, depois eu vou mostrar para vocês. Então, gente, aqui são os dois exercícios bem fáceis, é só para recapitular, né? Na nossa aula número 3, a gente fez um joguinho, né? Um ditado, um jogo da memória para saber se vocês tinham aprendido os instrumentos mesmo. E eu tenho certeza que a maioria de vocês acertou tudo, mas quem não acertou não precisa ficar triste, tá bom? É só olhar o caderninho, assistir os vídeos que vai aprender. Sobre essa semana, gente, não teremos atividade 4. Tá? Nós tivemos atividade até agora de todas as aulas, mas essa semana especificamente eu não vou enviar atividade 4 para a escola, porque vocês farão prova e eu quero que vocês se concentrem em estudar para a prova, combinado? Então o papai e a mamãe que ainda não pegou a provinha na escola tem que correr e pegar, porque vocês já vão iniciar a semana de provas em casa, tá bom? E vai ter prova de música, com certeza. Qual que é a matéria que vai cair na prova de música? É aquela primeira matéria que eu já falei com vocês lá na sala, que nós já corrigimos os exercícios lá na sala. Antes de entrarmos na pandemia, eu já tinha fechado com vocês a primeira matéria e nós já fizemos até revisão dentro da sala mesmo. Então não precisa se preocupar que vai estar muito fácil. Vai cair aquele assunto, né, do que é som, do timbre, dos elementos da música, dos parâmetros do som, estão lembrados? Que a gente falou muitas vezes, a gente fez exercícios. Então, olha, não precisa se preocupar, é só pegar o caderninho, dar uma lida e relembrar. Combinado, turminha? Então, agora nós vamos para a nossa matéria de hoje. Nós vamos falar sobre a música afro-brasileira. Como surgiu a música afro-brasileira? O próprio nome já nos sugere, olha, afro. Né? O nome dessa música, gente, é uma mistura entre um estilo que veio da África com o estilo que tinha aqui no Brasil há muito tempo atrás. Então, olha só o que está escrito aí, ó. A cultura afro-brasileira remonta, né, sugere ao período colonial, quando o tráfico transatlântico de escravos forçou milhões de africanos a virem para o Brasil. Assim, foi formada a maior população de origem africana fora da África. Essa cultura está marcada por sua relação com outras culturas, com outras referências culturais, aliás, sobretudo indígena e europeia, a qual está em constante desenvolvimento no Brasil. Gente, o que isso quer dizer? Olha só como que surgiu a cultura afro-brasileira. Há muitos anos atrás, quando foram descobrir o Brasil, os europeus vieram para cá com os navios cheios de negros da África, né? Cheio de africanos que eram escravos. Eles traziam esses negros, né, nos porões dos navios e eles viajavam muitos e muitos dias no mar aberto para conquistar novas terras junto com os europeus, que eram, né, naquela época reconhecidos como seus donos. A gente sabe que esse período já acabou de escravidão, graças a Deus, mas naquela época era assim. E o que acontecia, gente? Então os europeus enchiam os navios, né, com algumas pessoas da Europa, mas também traziam seus escravos para trabalhar, fazer trabalho pesado para eles. Então, quando Portugal veio e descobriu o Brasil, o navio que eles estavam cheio desses negros. Quando os navios atracaram aqui no Brasil, né, no litoral do nosso país, e os negros desceram, já tinha uma civilização morando aqui, que eram os índios.
Então, olha só, os negros, eles tinham uma cultura lá na África, já tinham vários instrumentos musicais feitos por eles, né, com a cultura deles, mas os índios também já tinham outros instrumentos musicais que eram feitos por eles e eram cultura do Brasil. Quando misturou os europeus, os africanos e os brasileiros, os índios, né, foram surgindo novas músicas, novas misturas de cultura. E assim surgiu a música afro-brasileira. Nós temos instrumentos que foram feitos pelos negros e foram aperfeiçoados, né, ou modificados pelos índios brasileiros. Então nós temos instrumentos afro-brasileiros, que não é só africano e não é só brasileiro, tá bom? E existem também alguns tipos de música, alguns gêneros musicais que, por exemplo, lá na África é usado como luta, como nós vamos ver hoje. Mas quando chegou aqui no Brasil, nós transformamos em dança, em cultura e até mesmo em folclore. Olha que legal! Então hoje eu vou mostrar para vocês quais são os principais gêneros musicais dentro da música afro-brasileira. Vamos lá? O primeiro deles, gente, é o samba. Isso mesmo. Você sabia, gente, que o samba é considerado por muitos críticos de música popular, artistas, né, pessoas historiadoras, cientistas sociais, como o mais original dos gêneros brasileiros. Olha que legal! Esse é um gênero, gente, um tipo de música tipicamente brasileira, tá bom? Os seus registros históricos nos traz imensa mistura de ritmos e tradições que atravessam a história do país. O samba é como se ele pegasse um pouquinho de cada estado do país, como se ele pegasse um pouquinho de cada cultura e misturasse tudo para fazer um tipo de música só, que representasse o Brasil. É uma música alegre, é uma música dançante, né? É uma música que remete a muitas culturas. Então o samba ele foi criado aqui no Brasil, tá? Ele se originou também dos antigos batuques trazidos pelos africanos. Então os africanos trouxeram uma ideia desse tipo de música, mas quem inventou o samba foram os brasileiros. No samba, nós temos alguns instrumentos que são afro-brasileiros para tocar aqueles ritmos, tá? Mas o ritmo em si, a palavra, né, o tipo de música, o samba, foram nós, brasileiros, que criamos, tá? Esses batuques, gente, estavam associados a elementos religiosos quando o samba foi criado, tá? Que eram para os negros uma espécie de ritual. Então os negros africanos usavam esse estilo para fazer rituais, tá bom? E ele foi aperfeiçoado e constituído estilo de música aqui no Brasil. Olha que legal. Aqui eu coloquei algumas imagens para vocês. Aqui ao lado eu coloco para vocês imagens de como eles dançavam e comemoravam o samba antigamente, né, na época dos africanos. Olha como que eles se vestiam diferente. E hoje em dia, que é a segunda imagem, como eles dançam e representam o samba, tá bom? Então, o próximo gênero musical é o carimbó. Vocês já ouviram falar? Alguns de vocês talvez não, né? Porque esse nome ele não é muito usado aqui em Minas. Mas, gente, o carimbó é considerado um gênero musical de origem indígena. Olha que legal! Com influências da cultura negra e também da portuguesa, como, por exemplo, esses vestidões rodados, os vestidos longos, a forma de se vestir, também tem, assim, uma característica bem de leve do estilo europeu, tá? Sua palavra em tupi refere-se tambor. Então, essa palavra carimbó, né, refere-se ao tambor que era feito de tronco de árvore, chamado curimbó. Olha que legal! No qual curi, né, o pedacinho curi significa pau e imbó significa oco ou furado. Então, traduzindo-se em pau oco que produz som. E esse ritmo, gente, esse gênero musical é muito usado lá em Belém do Pará. Se algum de vocês aí da sala já viajou para Belém do Pará, já teve a oportunidade de conhecer, com certeza você deve ter esbarrado lá em alguma festa típica da cidade que usa o carimbó, porque lá é muito comum, tá? E o carimbó é um gênero afro-brasileiro, tá bom? O próximo gênero, muito legal também, que a gente já deve ter ouvido falar, é o maracatu.
O maracatu, gente, olha como que eles fazem a dança do maracatu. As mulheres de vestido, né, de pano, de lenços na cabeça, e os homens usam até essas perucas engraçadas, usam as roupas todas coloridas, bandeiras para fazer seus desfiles, tá? O maracatu é uma dança típica do folclore. A gente não estuda muito folclore, a gente não tem muitos estudos, né? Nos nossos livros sobre folclore, mas o folclore, gente, ele é muito presente em todo o país, tá? É de origem africana e surgiu em meados do século XVIII, tá? Esse tipo aí. Então tem muito tempo, né, que já existe esse gênero musical. E surgiu no estado do Pernambuco, tá? Durante todos os anos acontecem apresentações nas cidades nordestinas, principalmente em Nazaré da Mata, que é uma cidade muito conhecida lá por causa do maracatu. Conhecida, inclusive, essa cidade como Terra do Maracatu. Tem pessoas do mundo inteiro que visitam essa cidade só para conhecer a tradição do maracatu, tá? Essa dança, gente, e ritmo é uma tendência em rituais africanos. Lá na África, eles usavam muito esse estilo para fazer rituais aos seus deuses, aos seus santos que eles acreditavam. Aqui no Brasil se tornou parte do folclore, um tipo de dança mesmo, tá bom? Então vamos pro próximo. Nós temos também o maxixe. Eu não sei se vocês já ouviram falar. O maxixe, gente, é como se fosse um tango, porém abrasileirado, tá? Ele é dança de duplas, né? Um homem e uma mulher, assim como o tango. Tem alguns movimentos, uns passos mais sofisticados, né? Mais elaborados. Ele parece muito tango, mas ele tem aquela ginga brasileira, tá? É um tipo de dança de salão criada pelos afrodescendentes e esteve na moda entre o fim do século XIX e o início do século XX. Começou, sabe aonde? No Rio de Janeiro e ficou conhecida até em outros países, como Estados Unidos e alguns outros países da Europa. Então, o maxixe é muito famoso, tá? Lá fora, na Europa, quando se fala em maxixe, eles já se lembram dos brasileiros. Legal, né? Esse também é um gênero musical afro-brasileiro. Então, vamos ver outro. Maculelê. Ah, com certeza vocês já ouviram falar esse nome. Pode não saber o que é, mas esse nome nós já ouvimos. O maculelê, gente, é um bailado guerreiro em que os participantes, né, masculinos, nessa foto aí nós temos uma mulher, porque hoje em dia, né, dança homem, mulher, tanto faz. Mas quando ele foi criado, ele era tipicamente masculino, tá? E os homens, eles tinham que ser negros, né? E vestiam de branco ou ficavam sem camisa. E eles pintavam o lábio de vermelho, tá? São danças que eles fazem batendo aí essas grimas, né? Ou paus uns nos outros, tá? Esses pedaços de madeira. E eles batem essas madeiras umas nas outras ao som do tambor. Eles dançam, né? E batendo a madeira, a bandeira dele na madeira do colega que está dançando junto, tá? Ao som dos tambores. Lá na África, gente, o maculelê, ele é associado a rituais também aos deuses, né? A religiosidade deles, tá? E também a luta. Lá eles usavam o maculelê original como luta, como arte marcial, né? Nas guerras entre as tribos, tá? Mas aqui no Brasil ela se transformou também em dança. Então é muito legal o maculelê. Tem que dançar ao ritmo do tambor, não pode sair fora do ritmo do tambor, tá? E tem que ter um gingado muito bom, tem que saber dançar bem e, aliás, tem que ter um fôlego muito bom, porque você fica pulando, né? A pessoa fica pulando o tempo todo e batendo a madeira uma na outra dentro do ritmo, tá? Aqui no Brasil é um tipo de dança folclórica, que nada mais é que uma arte marcial, né? Que virou arte. Então lá na África é considerado luta. E aqui no Brasil se transformou em dança. E se transformou em gênero e ritmo musical, tá bom? Então o próximo que a gente vai ver... Claro que a gente não podia deixar, né, gente, de falar de música afro-brasileira e não vai falar da capoeira. Não tem jeito, né? Quando fala em África, em cultura africana, a gente já lembra da capoeira, né? A capoeira é uma expressão artística afro-brasileira
que mistura arte marcial também. Olha que legal. Ela pode ser considerada luta, ela pode ser considerada esporte, ela pode ser considerada cultura, dança folclórica, tá? Ela pode ser considerada música. Então a capoeira é um estilo de arte, né? É um estilo afro-brasileiro bem abrangente, tá bom? Depende do propósito que você quer usar. Então, ela foi desenvolvida no Brasil pelos negros, onde eles dançam e lutam com golpes de cabeça, de joelho, né? Então tem que ser esperto para não apanhar aí dançando capoeira, né? E eles dançam também ao som de um instrumento muito legal que você já conhece, que é o berimbau. O berimbau e o cachixi. E alguns acrescentam também um atabaque, como aquele negro lá no fundo tá tocando, né? Tem um tocando o berimbau, uma tocando o pandeiro, o outro tá batendo palmas para acompanhar o ritmo e o outro está tocando o atabaque. Então, ao som desses instrumentos, que são típicos africanos, né, e brasileiros, eles vão fazendo a dança e os movimentos de luta da capoeira, tá bom? Então, gente, é um estilo de dança e de música afro-brasileira. Não é totalmente africana e não é totalmente brasileira. Tem uma mistura aí entre essas duas culturas, tá bom? Para encerrar, nós vamos falar sobre os instrumentos musicais afro-brasileiros. Olha que interessante. Nós temos vários. Na próxima aula, eu vou trazer para vocês o som de cada um desses instrumentos, para vocês conhecerem. É muito interessante. Esses instrumentos, gente, são todos instrumentos de percussão, ou seja, eles tocam batendo as mãos ou batendo com baquetas. Todos eles fazem parte da família de percussão, mas eles não são da orquestra, como os instrumentos que a gente viu. Eles são instrumentos populares, tá? São instrumentos afro-brasileiros populares. Então, nós temos o berimbau, que é esse aí maior, né? O primeiro. Ele tem uma linha. Na parte de baixo, ele tem uma cuia, né? Que é encontrado na natureza, uma cuia oca. E tem também um cachixi, que é tipo um chocalho, né? Pendurado, que ele para fazer barulho na hora que está tocando a corda com a varinha, tá? Então, esse instrumento, ele tem duas vozes diferentes. Ele tem o som que sai da linha e ele tem o som que sai do cachixi, que é esse chocalho. Tem também o pandeiro, que sim, gente, é um instrumento afro-brasileiro, tá? É feito com pele de animais, né? Você já sabe, nós já falamos sobre ele na sala há um tempo atrás. E o pandeiro é como se fosse... quando ele foi criado, eles faziam com uma pele, né, um couro de animal, esticavam esse couro e amarravam as bordas, tá, para bater as mãos e sair som para os seus rituais. Aqui a gente usa no samba, no pagode, né, em tanto de tipo de música a gente vê o pandeiro, tá? É um instrumento bem legal. Temos o agogô, que é esse aí de baixo, que também é tocado com uma varinha. O agogô é um instrumento de metal e ele também tem 2 sons. Na verdade, ele pode ter até 3 sons, mas esse que está aí só tem 2. Cada cone desse faz um som diferente, tá? O cone menor faz um som fino e o cone maior faz um som mais grosso, tá? E ele se toca batendo a varinha de metal. O de cima, gente, é o reco-reco. O reco-reco, ele tem um som muito engraçado. Ele pode ser feito de madeira ou pode ser feito também de arame, tá? Se você pegar um lápis, fechar o seu caderno, virar o seu caderno para cima e passar o lápis no arame do seu caderno, subindo e descendo, você vai ter um som muito parecido com o som do reco-reco. Faz para você ver. Se você tiver caderno de arame, pega um lápis e passa em cima do arame, subindo e descendo, que você vai ter o som do reco-reco. Esse outro do lado é o atabaque, desculpa, é o atabaque. O atabaque é um tambor, é um dos estilos de tambor, porque existem vários, né? E o atabaque é um deles. Ele é um instrumento maior, tá? Ele é tocado com as mãos, não é tocado com baquetas. Tem que bater as mãos abertas no centro dele para fazer o som. É muito usado nas lutas, né? No maculelê, na capoeira, e vários outros que a gente viu aí, ele é usado, tá? E
até mesmo em algumas igrejas nós podemos ver o atabaque para fazer o papel da percussão. É muito comum de ver esse instrumento. Do lado aí nós temos esse do meio, o afoxé. O afoxé é como se fosse um chocalho, né? Ele originalmente é feito com uma cuia que se encontra na natureza, mas esse daí ele foi moldado, né, com uma madeira, com MDF, e no meio dele ele tem uma redinha cheio de miçangas, né? Enquanto o músico roda ele vai fazendo som com essas miçanguinhas. Tem um som muito legal, muito bonito, inclusive. Tá? Depois vocês colocam na internet, no YouTube, se vocês tiverem curiosidade, para vocês verem o som do afoxé. Mas na próxima aula eu vou trazer o som deles para vocês verem. O próximo instrumento é o djembe. O djembe é o instrumento, o próprio nome já sabe, né? Já dá para saber que é africano, né? Do dialeto africano. Então, o djembe é um instrumento que, na verdade, ele foi trazido para o Brasil também, lá naqueles navios que eu falei com vocês, e se tornou um instrumento afro-brasileiro, muito usado aqui no Brasil, assim como o atabaque, tá? Mas ele é muito usado para vários tipos de música popular no nosso país. E por último, aí embaixo, nós temos o cachixi. É esse cachixi aí que é preso também no berimbau. Lá na parte de baixo tem um cachixi, só que ele é menor, né? O que tem no berimbau ele é menor. E esse daí, ele é feito com palha e com sementes. Os índios do nosso país já usavam o cachixi. Olha que legal, esse instrumento é um instrumento indígena. Eles faziam a cestinha com bambu, com palha, né, ressecada, iam tecendo a redinha e colocavam sementes das árvores dentro. Se eles quisessem um som mais fininho, mais agudo, eles colocavam sementes menores. Se eles quisessem um som grosso, forte, eles colocavam sementes grandes. Se eles quisessem um som bem fraquinho, pouca semente. Um som bem forte, muita semente. E assim por diante. Assim eles iam regulando o tipo de som que eles queriam. Então esses aí, gente, são os principais instrumentos afro-brasileiros. Existem outros? Sim, existem vários. Mas esses que eu mostrei para vocês, que estão aí, são os principais. Tudo bem? Então agora, gente, é a nossa finalização da nossa aula, né? Lembrando que nessa semana não haverá atividade de música, ok? Para vocês estudarem, mas vocês têm que me prometer que vão estudar, tá? E não esqueçam de falar com o papai e com a mamãe para buscar a prova na escola, para entrar em contato de como receber a provinha de música, tá bom? Lembrando também que a matéria de música que está na prova refere-se à matéria que eu já fiz revisão com vocês lá na sala. Então pode ficar tranquilo que vocês já estudaram, já fizeram atividade, é só reler o caderno, tá bom? Então, gente, fica com Deus, Deus abençoe você e a sua família. Um grande beijo!